Então, quais são os modelos existentes para determinar o nível de desenvolvimento de um projeto? Né? Que modelos que foram estabelecidos, que foram criados, enfim, para tentar dar conta dessa demanda. Né? Vamos conhecer um pouquinho desses modelos, entender qual a importância de cada um deles para a gente, né, planejar e desenvolver os nossos projetos e modelos em BIM. Então, vamos lá. O primeiro destes termos, né, que eu vou mencionar aqui com vocês é justamente o LOD, né? E daí LOD, como eu mencionei ali em cima, é Level of Development, né? Então, vamos colocar aqui, ó, nível de desenvolvimento, né? Então, é essa tradução literal mesmo aí, que é o LOD, né? Essa tradução bem alinhada, né? Aqui com o nosso tema de hoje, tá? Então, isso é o LOD. No entanto, né? Daí começam algumas pequenas complicações, né? A gente tem, daí, algumas literaturas, né? A gente vai encontrar Level of Development, né? Que é o que a gente mencionou, que é o LOD, sim. Mas temos também outras literaturas que vão mencionar Level of Detail, que é nível de detalhe, tá? Então, né, qual das duas é a correta, afinal de contas, tá? Já adianto para vocês que a gente vai encontrar literatura, informações que vão usar aqui, por vezes, isso como sendo uma coisa sinônima da outra, tá? Então, né, vamos colocar a tradução aqui também, ó. Nível de desenvolvimento ou nível de detalhe. Então, qual deles a gente está tratando ainda? Qual deles a gente está tratando aqui? Tá? A gente já vai esclarecer isso. Mas vamos ainda citar alguns outros termos que vão aparecer nessa conversa para depois a gente tentar entender o panorama como um todo, tá? A gente tem ainda, temos ainda a expressão LOI, tá? Que a gente traduz, né? Que significa, né? Level of Information, né? Ou nível de informação, que é esse LOI, né? A gente também ouve, né? Quando a gente começa a entrar no mundo BIM, a gente vai começar a ouvir uma série dessas siglas, tá? Uma outra ainda que pode surgir, né, em algumas documentações é o log. O que é log, né? Log é Level of Geometry. Então, que, né, a gente traduzindo aí de forma bem livre, né, seria nível geométrico. E para completar, né, esse conjuntinho aí de siglas, né, para completar esse conjuntinho de siglas, né, daqui a pouco eu corrijo, né? Deixa eu pôr o próximo aqui para a gente finalizar esse conjunto de siglas. Né? Em documentações nacionais, nós temos ainda a sigla MD, tá? Então essa é uma outra sigla que a gente vai encontrar às vezes, né? E daí especialmente em documentações. Então, em documentações nacionais a gente ainda tem a sigla ND, que ela pode vir significando tanto nível de detalhe como nível de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. Então, de novo, né, assim como ali em inglês a gente vai ter esse problema aí, né, do que significa de fato essa sigla, em português a gente também vai ter esse problema. E esse problema vem, inclusive, pela forma como nasce o LOD, tá? Daí voltando ao LOD especificamente, né? O LOD nasce originalmente como nível de detalhe. E daí o arquiteto que foi responsável por criar o termo, né? Ele se referia ao termo como nível de detalhe e ele determinava a quantidade de informação que determinado elemento no modelo BIM possuía, né? Então estava associado à quantidade de informação que um elemento dentro do modelo BIM possuía, tá? Então, exemplificando, vamos imaginar uma porta dentro de um modelo BIM. Então, quanto de informação a gente tem a respeito dessa porta dentro desse modelo? Dependendo do modelo, talvez eu tenha só informações geométricas. Dependendo do modelo, eu posso ter informação de fabricante, posso ter informação de custo, posso ter informação das ferragens, posso ter alguma codificação que essa porta tem para fazer o pedido junto ao fabricante, posso ter imagens associadas.
eu posso ter a determinação dos acabamentos que serão aplicados a essa porta, né? Eu posso ter determinação do momento específico no desenvolvimento da obra em que essa porta vai ser instalada. Eu posso ter informação lá de acessórios que devem ser instalados junto a essa porta. Eu posso ter informações de que o acabamento que foi aplicado sobre ela, ele deve receber algum tipo de manutenção dentro de um determinado prazo, tá? Então, percebam que a gente tem um leque muito amplo de informações que são possíveis da gente colocar ali naquele elemento porta dentro de um modelo, não é? E, originalmente, lá o termo LOD, né, associado a nível de detalhe, ele tinha como cerne, né, como centro, ali, como coração do conceito, estava associado ao nível de informação que estava presente nesse modelo, né? Então, quanto de informação eu tinha ali dentro daquele objeto, né, daquele elemento do modelo, tá? Então, a palavra importante inicialmente era quantidade de informação. Quantidade. Mais tarde, a entidade a AIA, né, que é a Associação de Arquitetos lá nos Estados Unidos, ela pegou esse termo, né, o LOD, e ela passou a utilizá-lo não mais como nível de detalhe a partir desse conceito de quantidade de informação que estava atrelada a um determinado elemento do modelo, mas ela passou a associar isso a níveis de desenvolvimento propriamente do projeto, tá? Então, percebam que se eu tenho, né, vamos voltar lá ao exemplo simples da nossa porta de novo. Se eu tenho uma porta, né, eu peguei uma família de porta, né? Família é uma linguagem, né, do Revit, por exemplo, que são os elementos prontos, né, ou que a gente constrói, enfim, né, não é necessariamente a gente compra pronto, mas enfim, são elementos prontos, assim como os blocos do AutoCAD, a gente tem as famílias, o equivalente, né, digamos, aos blocos do AutoCAD são as famílias do Revit. Então, eu pego uma família de uma porta e daí vamos imaginar que eu tenho ali uma família que tem um conjunto vasto de informações e eu coloco ela ali no meu modelo, né? Quando eu estou, né, iniciando o meu trabalho ali de modelagem, né? Eu estou iniciando o meu projeto, eu estou claramente numa fase ali de estudo preliminar, né? De conceituar, enfim, de gerar as primeiras formas realmente ali do meu edifício, do meu projeto, e eu coloco essa porta lá. Percebam que o fato dessa porta ter um conjunto muito grande de informações não dá, de fato, nenhuma confiabilidade que esse conjunto todo de informações, naquele momento, né, de estudo preliminar, não dá nenhuma confiabilidade que esse conjunto todo de informações, ele está associado a um nível avançado de projeto, né? Porque eu posso ter colocado aquela porta ali naquele momento de desenvolvimento do projeto apenas para que ela ocupe aquele espaço, né, que é um espaço que eu espero ter uma porta, né? Então, não necessariamente será aquela porta com aquelas características específicas, tá? Então, a quantidade por si só de informação que está associada àquele elemento não determina o nível de desenvolvimento efetivo daquele projeto e o nível de confiabilidade daquelas informações que estão ali, tá? Então, esse é um ponto bastante relevante aqui e que passa a ser encarado, né, a partir de quando a gente muda o conceito de nível de detalhe para nível de desenvolvimento, tá? Então, esse é o primeiro ponto de virada que a gente tem aqui em relação a esses conceitos. E é por conta, né, desse histórico que a gente tem essa confusão que persiste até hoje em relação a nível de desenvolvimento e nível de detalhe. Atualmente também é comum a gente encontrar algumas literaturas em que coloca nível de detalhe como sendo o nível ali geométrico, né, de detalhamento geométrico efetivo daquele elemento. Tá? Então, vamos imaginar aqui a nossa porta de novo para facilitar nosso raciocínio. Se eu vou utilizar essa porta para fazer uma renderização, por exemplo, eu preciso que a geometria dessa porta, o acabamento dessa porta, enfim, ele esteja num nível muito realista, né, e bastante detalhado bastante detalhado, né, nesse nível geométrico, formal, de acabamentos, enfim, para que ele seja adequadamente representado quando eu fizer, por exemplo, uma renderização. Então, esse nível de detalhe, né, muito associado à geometria, acabamentos, enfim, isso é o que atualmente, né, algumas literaturas vêm entendendo como nível de detalhe. Tá? Então, tem muito mais esse caráter
puramente geométrico mesmo, formal mesmo, né, para visualização, digamos assim, tá? Então, isso tem a ver, hoje em dia, né, com o entendimento que se tem de nível de detalhe, tá? E nível de desenvolvimento é aquilo que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas né, tem a ver com o desenvolvimento e a confiabilidade do projeto como um todo. Muito bem, a gente tem ainda, né, a expressão LOI, né, que é nível de informação. Né? E daí, o que é esse LOI? Enfim, o LOI ele está muito ligado ao conceito inicial ali de nível de detalhe. Né? Então, o LOI ele é uma medida realmente de quanto, né, ou seja, a quantidade de informação que a gente tem associada àquele objeto, né, aquele elemento dentro do nosso modelo BIM. Tá? Então, o LOI está associado lá àquele nível de detalhe lá, né, do histórico, né, a primeira concepção de nível de detalhe. Tá? Então, hoje em dia, para trazer mais clareza a essa diferenciação, a gente chama de LOI essa medida, né, de quanto de informação a gente tem dentro de determinado elemento BIM. Temos ainda o nível geométrico, né, o log. Né? O log, a definição é basicamente essa, né? Ele se iguala ao que muitos entendem hoje como nível de detalhe, né? Ou seja, ao nível aí de detalhamento geométrico propriamente dito daquele objeto. Né? Então, de novo, né? O raciocínio aí da renderização é um raciocínio ótimo para a gente entender isso. Né? Para a gente ter uma boa renderização, a gente precisa que aquela modelagem esteja muito fiel à realidade, né, visual ali daquele elemento, daquele objeto. Então, o log tem a ver com isso também, né? Essa confiabilidade formal ali, né, o detalhamento formal, né, para que a gente possa, por exemplo, representar, né, no máximo de detalhes, fazer uma renderização de renderização de alto nível daquilo. Então, esse é o log. Esses são os modelos, né, como um todo que a gente tem, né, desses métodos, né, para fazer a medida do nível de desenvolvimento de um projeto, tá? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais no LOD e ver efetivamente quais são os níveis, né, de LOD e como é que isso acontece na prática. Tá bom? Ah, sim, né? Uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui, né? De menor relevância, mas enfim, né? Essa sopa de letrinhas, essas confusões dos termos, enfim, ela fica ainda pior, né? Quando a gente pensa nas diversas traduções, né? Então, isso... Você vai pegar documentações internacionais aí, e você vai ter muita confusão entre esses termos. Realmente, essa sopa de letrinhas, ela não é algo simples de nós lidarmos, tá? Então, só para registrar aqui, né? Isso se torna ainda mais complicado em suas diversas traduções, né, ou versões. Então, né, dependendo aí da origem, né, da documentação que você estiver utilizando, você vai perceber essas questões todas. Né? Então, nosso próximo ponto aqui, né, vamos explorar especificamente, né, a questão do LOD, né,